Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando nossa última transmissão da jornada sobre relacionamentos, né? Que a gente está aí desde o início da semana falando de relacionamentos. Quero já dando boa noite, enquanto a minha convidada, minha amiga, que a gente vai fazer aí uma parceria hoje, Trícia, psicóloga Trícia Taide, vai entrando. Boa noite para todo mundo. Olá, olá, Raquel, bom te ver por aqui, Sinara, a Geise, pessoal entrando. A gente vai... Esse último dia, né, da nossa jornada, falando sobre relacionamento, sobre vários aspectos do relacionamento, relacionamento conjugal ou não. Então a gente já falou de relacionamento familiar, a gente já falou de relacionamento conjugal, nós já falamos de relacionamento intrapessoal. Estela, muito bom, gente, ter vocês aqui. O pessoal vai chegando devagarzinho. A gente fala que é a eterna luta de colocar o horário, né, a fala dentro do horário. Bom dia, né, Estela? É isso, gente. Bom dia, Fabiana, a Geise, pessoal que tá acompanhando aí desde sábado, né? Que eu fiz uma introdução no sábado. E para falar, né? E a gente vem falando desses relacionamentos interpessoais, porque tudo se dá através desse meio, né? A gente tem esse meio social aí que a gente vive. E aí a gente vai partir disso, né? Todas as relações, elas começam nessa questão do relacionamento, né? Do relacionamento interpessoal. Enquanto isso, a Trícia vai chegar. Eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Luciana Xavier, sou psicóloga, né? Trabalho com casal e família, sou analista em formação, estou na jornada, né, da formação analítica também, da psicanálise. Participo, estudo muitos assuntos, eu amo falar de relacionamento. Eu acho que a base da vida tem a ver com isso, né? Se relacionar, né? Todos nós precisamos, né, de nos relacionarmos e a gente procurar relacionamentos com qualidade, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente sextou, né? Chegamos à sexta-feira, chegamos a esse dia. Bem-vindos, né? A todos os que aí estão chegando aqui pela primeira vez. Trícia, você pode mandar aí uma solicitação para entrar ao vivo. Eu já posso abrindo para você. Trícia Taide, minha amiga já de tempos, né? A gente já fez várias coisas juntas. A gente já tem artigos escritos, escrevemos artigos, trabalhos. A gente vem nessa... Ela tem essa generosidade, né? Da gente estar junto. Ela se formou antes de mim. Já tem mais de uma formação acadêmica e fez direito, jornalismo. E aí nos encontramos, tivemos um feliz encontro na psicologia, né? A gente teve esse feliz encontro da psicologia. Andy, olá! Quanto tempo! Seja bem-vinda. Vamos falar hoje de relacionamentos, identificando relacionamentos tóxicos, né? Relacionamento, como é que a gente descobre, né? O que é isso?
como é que a gente descobre, como é que a gente identifica. Trícia, cadê você? Pode entrar. A gente já se falou, eu e a Trícia, nós já nos falamos, a gente tá fazendo live desde manhã, né? Nossa live, né? Falando sobre vários aspectos desse, porque isso envolve muita coisa. E a gente, quando a gente começa, a gente não para mais. E agora que já estava na hora, oi, pede autorização aí para participar ao vivo, para eu abrir para você. Ai, saudades. Joel também tá aí desde sábado. Joel Elias, seja bem-vindo. Você vai, estou esperando Trícia. Então, enquanto isso, para quem não participou da jornada, gente, eu coloquei os vídeos no YouTube, né? Os vídeos, as lives, elas estão sendo gravadas e eu tô colocando todas as lives no YouTube. Então, quem não assistiu às outras lives pode acessar no YouTube. Vamos ver. Quando tá chegando, Trícia, estamos te aguardando. Então, assim, Priscila, Luciana Xavier, eu tô lá. Olá! Bem-vinda de volta! Eu estava aqui falando de você, falando dos nossos trabalhos que nós já fizemos juntas, né? Eu quero agradecer a todo mundo e eu quero agradecer a você. Não só te agradecer por hoje, né? Agradecer por todo uma trajetória que a gente já vem caminhando juntas aí, né? Já tem um tempo que a gente vem fazendo trabalho, já falei aqui para o pessoal, já escrevemos artigos, né? A gente Temos que publicar, temos que publicar, a gente tem artigo parado que a gente precisa terminar. fazer a live. Né? A gente tem várias lives, vários temas que a gente pode falar. Então, assim, Trícia é muito generosa, com tudo. Lu, você também, né? Com Nós toda... somos um exemplo de uma amizade não tóxica. Exatamente, muito bem lembrado. A gente tem uma relação que não é tóxica, né? É Não é uma tóxica. relação de amizade que é De uma troca, vida. generosidade, torcida, apoio, né? Exatamente, a A gente gente é isso pensa, mesmo. a gente pensa num projeto e aí entra em contato com a outra. Lu, quero fazer uma roda de conversa com adolescentes, vamos embora, vamos fazer juntos, né? Isso é uma relação que não é tóxica. Não é tóxica, não. Não é mesmo, né? E as relações, Eu tô elas... vendo a Paty. Paty é uma amiga querida. Andy tá aí também. Meu primo, tem um primo meu aqui, Paulo. Seja Beijo, gente. bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Minha mãe entrou, hein, gente. Oi, Fátima. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quanto tempo não a vejo. Meu filho. Já falei, né, gente? Monique. Se o meu filho não for fã, quem vai ser, né? Pois é. Amanhã, só para já ir falando, amanhã a Monique Silvestre, né, a psicóloga Monique Silvestre entrou, amanhã a gente tá também numa live. Coloca a hora aí amanhã da nossa live, Monique, por favor, falando sobre violência doméstica. Que tem... Não vai ser meia-noite, Lua? Não vai Não, ser, gente, não não vai vai ser ser minha... psicologia da madrugada? Não. Eu, que meu horário, vou voltar com outras lives mais cedo, mas eu volto também a assistir. Tá escrito aqui, né, Adriana? Oi, Adriana! Comecei a assistir terça. Ai, gente, vamos lá. Amanhã às 4, amanhã às 16 horas, tem uma live falando sobre violência doméstica. Aqui tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né?
Uhum. Tudo a ver com o nosso tema. E aí a gente começa falando, né? Já feito todos os agradecimentos, agradeço por toda a semana. Vocês curam malucos à distância aqui na Amazônia? Paulo, se a gente faz atendimento online. A gente só está fazendo atendimento online, né? Porque nesse tempo agora de Pode. pandemia A é o que gente está tá sendo lá, possível. a gente trata até fora do país, né? Sim, sim. Eu tenho uma Né? paciente que era minha paciente, né? Presencial, e ela foi morar fora, está morando em Londres, e eu faço atendimento dela online. Pois é, a gente vence à distância, né? E aí, para começar, né, a nossa live, a nosso último dia de live, não é à toa que a Trícia ficou aí nessa sexta-feira, depois de uma semana, muitos atendimentos, um dia de trabalho, que ela veio, que eu a convidei para estar aqui, porque foi o que nós falamos, né? Que a gente começou falando um pouquinho antes. Nossa relação não é tóxica, então a gente troca, né? Tem uma troca saudável dentro da nossa relação. Mas até a gente chegar lá, fala, Trícia, fala de você, fala do seu trabalho, fala um pouquinho de você aí pra gente. Apresentar? Então, Isso. sou psicóloga, tento ser uma psicanalista em formação também, né? Porque quando dá tempo a gente precisa realizar nossos desejos também, nossos sonhos. Tenho uma Bom, sou jornalista também, psicóloga, pós-graduando em psicanálise, pós-graduando em filosofia. Nossa, é muita loucura, né? Muito estudo. Muito, muito estudo. Trabalho como psicóloga clínica, atendendo consultório particular, em alguns bairros aqui no Rio, e em algumas clínicas especializadas em psicologia. E partindo disso, a gente vai aqui, a gente ficou pensando formas da gente falar sobre um assunto tão pesado de uma maneira não tão pesada, né? Porque a ideia é a gente pensar relacionamentos, né? Eu tenho essa perspectiva a partir dos relacionamentos. E aí a gente pensou o seguinte, né? A gente elaborou, acho que a pergunta, né? O que é um relacionamento tóxico, né? É Como é que a importante gente começar define? falando isso, né? Entender o que é um relacionamento tóxico. Muitas coisas. Pode falar, Falo? Cris. Fala você. Então, bom, como a gente pode definir, né? O que é um relacionamento tóxico? Bom, é o desejo de controlar, né, o outro, o objeto de desejo, né? E tê-lo só para si. Né? E dentro dessa relação, há um desconforto, né? Há uma falha no processo de troca, né? Nesse processo de, de respeitar, né? Alguns limites, né? Alguns contratos da relação. O que São você os acha? relacionamentos quando existe a instabilidade, né? Existe a toxicidade, porque quando a gente pensa em tóxico, a gente pensa em algo contaminado, né? Algo que não está ali Sem dúvida. na sua pureza, né? Não é uma Algo que não coisa é bom, né? Algo que não é bom, que não é produtivo, que provoca dor, que provoca sofrimento. provoca sofrimento. Ainda que a gente não tenha a pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, ela pode muitas das vezes não ter a noção de como aquilo acontece, porque na maioria das vezes não tem, né? Mas ela não tem essa noção, muitas das vezes. E aí, Eu penso da seguinte,
Porque quando a gente se envolve com alguém, né? Quando a gente começa uma relação, e aí pode ser uma relação de casal, uma relação de trabalho, uma relação familiar, enfim. Quando você se envolve, mas aí a gente pode falar, dando um exemplo de uma relação de casal. Quando a gente se envolve com alguém, a gente está emocionalmente, né, muito envolvido ali, e a gente não percebe alguns comportamentos que já que são ruins, que já vêm dando sinais desde o início. E não se percebe por conta da romantização, né? Da romantização da As relação. pessoas romantizam e não é só a relação entre casal, né? A gente fala da relação romântica, daquela relação ideal, né? A idealização do homem perfeito que vai te preencher em tudo, né? Vai Que te vai ali. nutrir, né? Que vai te satisfazer, que vai preencher essa falta. Então, você está falando essa coisa da romantização das relações, aí me faz pensar, né? O que faz tantas pessoas não se sentirem realizadas no amor, né? Construindo nessas expectativas irreais, né? Em relação a esse outro, né? E aí me faz pensar, é possível um relacionamento amoroso, um encontro amoroso, né? Possível, né? O que O faz encontro dele, né, parecer impossível? é. Na clínica eu percebo muito isso, né? Eu tenho muitas essas questões de pacientes meus, né? Eu não dou certo no amor, não, não dá certo para mim, eu não encontro, né? Será que um dia eu vou ter esse amor? Eu vou encontrar o homem da minha vida, a mulher da minha vida, né? É o desejo, né? O É, desejo do outro e o desejo de preencher. Aí a gente fala, aí não tem como não falar, né? Freud já dizia. É o desejo de preencher, é a falta, né? O indivíduo ele tem uma falta e um desejo de preencher algo, né? Ele é, precisa estar conectado a alguém. E esse romance das relações tem muito a ver com essa conexão, né? Com esse desejo de estar e de colocar no outro expectativas, né? Tem é. as expectativas que se coloca na outra É uma pessoa, né? idealização desse amor, né? Há uma idealização, né? Que espera-se que essa pessoa tenha uma perfeição, que ela não tenha falhas, né? Que nos nutre, que nos alimenta, que nos preenche, né? A gente projeta, né? A gente projeta no outro todos esses desejos. Tem aqui umas perguntas. Já a primeira pergunta foi assim: todo relacionamento tóxico é considerado abusivo? Sim. Sim, com Todo, certeza. toda relação contaminada, alguém vai sair perdendo dentro dessa relação, né? Tem Alguém o tá. dominador e o dominado, né? Isso pode oscilar, né? Os papéis podem mudar ao longo da relação, É né? isso Pode aí. revezar. Revezar e com sofrimento, né? Se reveza Tem e se tem sofrimento, o problema está instalado, né? A gente precisa pensar nisso. Então, assim, o perfil, gente, quando a gente fala de romantização, não é só a romantização do amorosa do homem, é a romantização das relações. relações Então, tem afetivas. as, Todas as relações de afeto. todas É. as relações de afeto, né, dessa Porque a mãe. relação, né, essa coisa da relação amorosa, né? Ela é um desafio mesmo que a gente tem, né? Na modernidade. A gente até falou isso antes, quando a gente conversou, né? Normalmente na relação amorosa tem essa perspectiva, né? Essa imaginação, esse imaginário, né? Que o outro será o meu mestre. Quem é que falou isso? Meu guia foi Birman? Foi? A Birman fala sobre isso, né? De ter o outro como aquele que vai preencher tudo, né?
tem vários. Gente, é porque são Aí a tantos. gente fez até aquela brincadeira, ó pedaço de mim, né? Ó, pedaço de mim, né? Demorei muito A para te pessoa que encontrar, vai agora preencher. quero só você, né? Você é É. meu, né? Existe Demorei uma muito a te relação que encontrar. me encontrou. Mas como você falou, não é só no amor romântico, existe em todas as relações de afeto. Existe em todas as Por relações de exemplo, afeto. a mãe narcísica, né? Por exemplo, a mãe narcísica. E aí a gente, quando fala de narcisismo, né, que é aquela coisa voltada para si, né, é o preenchimento, é o que me completa, né? É o que Freud fala desse narcisismo, né? Claro, Uhum, que é claro. daquele que ele vai, assim, eu não posso viver sem, né? Como viverei sem você? Se Se você você me me deixar, eu deixar, morro. eu morro, né? Você é tudo para mim. Então tem umas falas, né, que tem a ver com essa toxicidade. E Eu aí faço isso é um tudo por grande problema, você. né? Eu faço tudo por você. Isso é exercer um controle, né? Eu faço tudo por você. Eu deixei de casar para cuidar da minha mãe, né? Exatamente. Eu deixei de casar, eu deixei de estudar para cuidar dos meus Deixei de estudar. filhos, né? Eu E não posso assim, trabalhar porque eu cuido dos meus pais, e né? tem um controle, E que é tem uma controle, né? característica, né, de quem vive uma relação tóxica, é a relação de controle, né? Então, assim, a gente pensou nesse, a gente viu que essa questão, Tem o masoquismo, né? Tem o masoquismo. A Isabel Forte, né, ela fala dessa romantização das relações e desse lugar romântico em que a pessoa se coloca, né? A gente tem as mulheres, por serem mais românticas, né, por serem mais sensíveis, elas tendem a se colocar muito nessa posição de eu preciso, né? Eu dependo, esse outro é tudo para mim. Mas aí a gente vai falar das características da pessoa. Vamos pensar aí, porque aí a gente vai desenrolando dentro das características. É. Bom, esse comportamento, né? Ele vai surgindo aos poucos, sutilmente, né? E aí, de repente, ele vai passando dos limites, causando o sofrimento e a dor. É, é, É importante característica estar sempre atento a sinais, né? Que são essas sempre tem, características. sempre Vamos lá, o que tem. que a gente pode falar de características da toxicidade? Fala um exemplo seu aí que você tenha. Eu tenho um exemplo de uma paciente, por exemplo, que ela vive isso na relação de trabalho com o patrão. Uhum. É, que é uma relação extremamente abusiva. Ela já trabalha nessa empresa há mais de 30 anos, inclusive ela é coordenadora, ela é chefe lá dessa empresa. Passou a ser até amiga mesmo das famílias, né? Da família, pelo tempo que trabalha. É de extremamente confiança, dedicada, mas a relação dela com o chefe é com agressividade, gritos, é uma fala violenta, muita discussão, briga, humilhação, né? E aí a gente fica pensando, né? Quais são os sentimentos que tem essa pessoa que fica nesse emprego, e aí eu venho falando até sobre isso durante a semana, né? Também, a partir dessa relação. Ameaça de demissão, né? Que aí, se a gente for fazer o link com uma relação de casal, tem as ameaças de término do namoro, do casamento. De se matar, eu vou me matar, eu vou me jogar da ponte, né? Eu vou, enfim, e pessoas que não só ameaçam, mas elas fazem porque, gente, isso também tem a ver com uma relação de controle, né? Mas a característica de personalidade tem a ver com baixa autoestima, né? A pessoa que ela se sente tão indigna, né? Tão imerecedora daquilo, né? De Se ter. você,
se eu não trabalhar aqui, eu não vou conseguir outro emprego. Se você não namorar comigo, eu vou ficar sozinha. E aí vem o medo, né? O medo da solidão, o medo do abandono, o medo de estar só, né? Da perda. Da perda. Pessoas submissas, né? Que elas sempre se colocam abaixo. Também é uma Mas aí, característica, né? mas aí nas características da relação específica, a gente pode falar, né? De um parceiro, enfim, do outro, né? Não te apoia nas suas metas, nos seus projetos de vida, não te incentiva, fala sempre que você não vai conseguir, Te né? desvaloriza, né? Ciúme em excesso, o que É. mais? No caso de uma Ah, relação de amorosa, né? Um ciúme. Na mãe também acho que tem muito isso, né? Aquela mãe que acha que nenhum par serve para o seu filho ou para sua filha, né? Todo mundo tem defeito, então sempre fala mal das relações, ciúme dos amigos. aquele marido que não quer que sua mulher faça nada, né? Porque a gente tem essa. Gente, assim, uma coisa que Não é sai importante. sozinha, né? Ela não sai sozinha, não pode sair sozinha, ela é muito Não, frágil. a fragilidade dos. Porque assim, a gente tem as mulheres dos contos de fada, porque e os homens e os príncipes dos contos de fada. Os contos de fada, eles são um problema? Depende. Depende da Se perspectiva que você você for for. reproduzir modelo, né? Virar modelo, né? Virar exemplo, é complicado, né? Se você se anula, se você fica numa posição passiva, né, de não fazer, porque tem os ganhos, né? As relações tóxicas, elas têm ganhos. Pessoas que vivem em relações tóxicas, elas podem não Tem. saber por quê, mas tem, né? Sempre, né? É. Então vamos lá. E tem a questão da submissão, que é esses exemplos, né, que a gente Da estava dependência, dando. com a dependência, né? Que aí é a dependência emocional, uma dependência psicológica, né? E talvez até uma dependência financeira, em muitos casos, porque quando você se anula, né, você acaba se colocando numa dependência financeira. E no caso de um trabalho, não deixa de ser, é claro, essa relação de dependência financeira, né? Gente, e assim, o importante que nós temos aqui umas 5 páginas de anotação. Eu tenho aqui uns 300 negocinhos desse aqui, porque quem me acompanha sabe que eu sou fã disso aqui. E a gente fica pensando assim, o que seria, quais as formas da gente trazer esse esclarecimento. Então, quando a gente fala das características das baixa autoestima, da submissão, é muito importante ter em mente que a dependência, que as relações tóxicas, elas são relações onde há desequilíbrios. Então, assim, há sofrimento naquela relação, em algum aspecto. Não que a pessoa, ela não. Existem relações, é diferente entre o dar e o receber, é diferente da relação de troca. De uma relação saudável, né? Uma relação saudável há espaço para a individualidade, né? Para o eu, para o singular, né? Exatamente. E Para aí, os projetos pessoais. falando de dependência afetiva, onde começam a falta, os problemas de afeto, né? Freud. Onde Freud, na infância. começa na Freud. infância. Bem fala, né? Bem fala. Começa na Mas infância. assim, é legal também a gente falar que assim existe todo esse cenário, né, de dor, de sofrimento. A gente pode até perceber esse desconforto na relação, mas ainda assim a gente sente que há algo que nos prende nessa relação. Por que se manter nessa relação, né? Por que se manter nessa relação? E aí É, Freud também explica, né, Lu? É bom para não, pois é. A gente estava Acha falando bom. dessas
dos autores, né, que falam, assim, claro que a nossa base, como é a nossa base é a psicanálise para a nossa escuta clínica, né, é a psicanálise, a gente tem que falar desse narcisismo, né, dessa relação primeira. E eu falo isso, tem no meu blog, tem até Esse amor infantil, né? esse amor infantil, essa Porque as relação relações tóxicas é um dependente. amor infantil. Quando a gente fala de Freud, a gente fala de amor infantil, dessa dependência dos primeiros anos, né? Que é uma dependência que é muito raso, né? Que é aquela dependência caracterizada pelo não sabe ainda viver a ausência, não sabe, não tem ferramenta interna, porque é através dessa relação Uma estrutura materna, psíquica, né, que aguente essa separação, que aguente essa exatamente. falta. E até eu acho, a gente conversando, você deu até um exemplo bem legal, né? Que é aquela coisa assim, quando a criança não vê a mãe, o que que ela faz? Né? Ela Chora, chora. se desespera, né? E é E aí, isso que quando ela já acontece. sabe engatinhar, o que ela faz? Ela vai atrás da Vai, mãe. corre atrás, né? É o que é o que numa relação tóxica acontece, é esse desespero. Você não consegue se ver sem o outro, você não sabe aonde você começa, né? E Onde você termina e começa o outro. exatamente. Não tem limites, né? São relações onde os limites, e isso aí eu vou falar das relações familiares, não só das relações conjugais, porque as relações conjugais, onde a troca é uma troca saudável, você vai viver essa relação de dependência de uma. Mas, assim, são relações de dependência que tem compensação. Eu abro mão, e aí o É. outro abre mão um pouquinho, o Tem outro abre mão um equilíbrio. pouquinho. Né? Na relação tóxica, não. Alguém está sempre abrindo mais mão. Né? Ou eu abro mão totalmente e controlo através desse abrir mão, ou eu abro mão totalmente e sou controlado, E né? sempre Então, tendo ganhos secundários, né? sempre tendo ganho secundário. E esse ganho secundário tem muito a ver com essa perda, com esse medo de perder, né? Porque ao mesmo tempo que é uma pessoa que sabe que aquilo faz mal, ela não consegue ficar sem porquê. Por que a gente fala que Freud explica, né? Porque a pessoa não teve, ao longo dessa criação familiar, ao longo da sua formação de estrutura psíquica, ela não teve ferramenta, né? Ela não aprendeu, não ensinaram ela a lidar com aquilo, com aquela falta, com o vazio. Com a perda, a frustração, né? Ela não tem não tem substância, não tem estrutura psíquica, né, para suportar essas frustrações, E se né? a gente for Então, assim, pensar num exemplo clínico, Trícia, vamos pensar aí num exemplo clínico. A gente já falou tantos exemplos hoje, né? é, deixa eu lembrar um. Porque assim, eu vou lembrar um aqui, mas eu ia falar que assim, que existem pessoas que tendem esse modelo, né? É um padrão repetitivo de buscar esse modelo de relacionamento, esse tipo de relacionamento, né? Tá sempre envolvido num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Que são pessoas que têm baixa autoestima, só para completar essa Sim, raciocínio que a gente está falando da estrutura psíquica, né? Que são pessoas que têm baixa autoestima, que têm dificuldade de se valorizar, dificuldade de dizer não, né? São pessoas que têm um padrão de submissão. é. E isso não é uma coisa que surgiu, que ela, a partir ela dormiu e só aquela. Claro, gente, a gente vai falar, porque lembra. Convido vocês a entrarem lá no YouTube depois, que eu vou colocar todas as lives lá, de ontem, por exemplo, ainda não entrou, mas vai entrar, que é quando eu falo da relação vincular, né? É. O tipo Então, de lembrei vínculo de um exemplo de uma paciente que tem do ela já vem de uma família, né, onde a mãe
o pai tinha uma relação abusiva e era uma relação assim, onde a mãe tinha outras relações, o pai sumia, voltava, era uma estrutura complicada. E ela procurou a terapia exatamente por isso, porque ela estava numa relação onde esse namorado dela sumia, né? Passava um tempo com ela, tal, daqui a pouco ele sumia, desaparecia, ela mandava mensagem no WhatsApp, não responde, ele não respondia e tal. E aí ele, de repente, ele aparecia, ele volta para casa, né? E ela cobra. Ele faz ela pensar, né? Que assim, eu sumo por culpa sua, né? Eu sumo porque eu não aguento esse amor. Eu tô muito na sua mão, eu preciso do meu espaço, mas eu te amo, eu te adoro, você é a melhor mulher do mundo, você é a mais bonita. E ela sempre cede. Por quê? Porque ela precisa dessa relação. Ela precisa acreditar nesse amor, ela precisa acreditar que ele realmente precisa dela, né? E aí a gente vem sempre trabalhando muito essa questão, né? Que é o medo dela de abandono, até porque ela foi abandonada pela mãe. Na verdade, ela foi abandonada por uma mãe presente, né? Uhum, tem isso também, né? A ausência de afeto, né? Dessa relação, né? Esse abandono afetivo, né? Não só um abandono físico, mas um abandono afetivo, né? E uma coisa que caracteriza essas relações é a mãe, às vezes, a mulher, ela vive tão em função desse relacionamento dela que ela não transmite a carga de afeto necessária para os filhos, porque o marido, muitas das vezes, está competindo afetivamente com os filhos. Né? E ela, como já é uma mulher que já vem... Então, assim, são coisas... É um ciclo que não é só um ciclo da pessoa que sai e entra em relacionamentos tóxicos. Também tem relações familiares. Cultura da família já é uma cultura de relacionamento tóxico. E aí você tem esse modelo e produz, né? Porque é a forma com que essa pessoa aprendeu, né? Entendeu as relações afetivas, o modelo de relação afetiva, né? Tem uma analista que, por acaso, é a minha supervisora, mas ela tem um artigo maravilhoso sobre isso, e dentro do artigo dela tem uma frase que é que no amor infantil, quanto mais descobrimos que o outro nos ama, mais a gente tenta fugir. Quer dizer, é dual, né? Eu sei, eu termino, mas aí se ele pede para voltar, eu volto. A minha mãe, eu falo que eu não vou mais. É uma fala, né? É uma fala que a gente escuta muito na clínica, isso. Eu não consigo viver sem ele, né? Eu não consigo dizer não, eu não consigo falar vai embora, some, desaparece. Né? Porque é uma relação mesmo de codependência, né? Aí, assim, uma coisa que você falou do modelo do padrão de família, né? Muitas vezes a criança cresce, né? Que é o caso dessa minha paciente, num lar e assistindo essa relação tóxica, né? E eu sempre falo, eu até falei isso numa outra live na segunda-feira, que, assim, a gente... Toda a nossa relação com os pais, né? E com família, irmãos, ou qualquer outros membros da família, tem uma força muito grande de nos moldar. Então, o modelo de relação que a gente tem com a família, com os pais, vai nos moldar e a gente leva essa experiência, leva isso ao longo do desenvolvimento da vida. E é o que vai repercutir, porque a gente tende a repetir os padrões psicológicos e comportamentos conhecidos. Conhecidos. Sim, a gente se identifica. Lembrando e falando, e eu vou falar isso 500 mil vezes. Tudo tem a ver com a identificação. Aquele outro, eu vou me identificar com aquele outro, ou com aquele outro trabalho, ou com aquela outro namorado, ou com aquele outro amigo, eu vou me relacionar com ele por conta das identificações. E, gente, assim, só para esclarecer, quando a gente fala de narcisismo,
mesmo que existe esse narcisismo infantil, né? Que é esse que é quando a pessoa está sendo estruturada. Então, quando a gente fala de troca narcísica, que é uma troca, não querendo dar aula, né? É só para a gente entender um pouquinho mesmo esse conceito. Porque a gente fala de narcísico e Mas a anarquismo. Lu dá aula, tá? A Lu dá aula de psicologia, de Não, psicanálise, tá? Ela dá show de psicanálise. porque assim, a relação narcísica é uma relação que não é troca, é uma relação do eu me dar, né? É uma relação do me dar. É meio vampiro, né? É uma É relação onde vampiresco. você só suga. Né? Exatamente, Tá exatamente. sempre ali e o outro está trabalhando para você, está te nutrindo, está te satisfazendo. Né? Exatamente. É você, na relação narcísica, tóxica, né? Na relação tóxica, você, por exemplo, assim, no amor adulto, o adulto, quando a pessoa se relaciona, ela vai discutir relação, ela não tem medo de enfrentar, né? De falar, de discutir as coisas, não viver brigando também, Vai né? resolver, né? Vai resolver. Tem diálogo, é uma relação de diálogo. Ela não Né? vai viver com medo de Claro, vai perder, ter né? brigas também, desentendimentos e tal, mas é uma relação saudável. Né? Tem um limite, né? No, Não tem medo na de criar relação, vínculo, porque não tem medo de perder. não tem medo de perder. Né? A gente, as pessoas, a relação tóxica, né? Uma das características dela é o medo de perder, é o medo de não suportar a solidão, né? Porque o que essa pessoa tem, né? E, assim, e tem a questão da figura do agressor, né? O agressor, ele tem domínio da relação, né? Ele tem domínio. Ele controla, né, a Ele relação nutre, né, Trícia? A a gente estava favor falando dele, disso. a favor dele, né? Ele nutre através de mostrar para o outro que o outro depende sim, né? Se não for, porque tem a pessoa que diz assim, eu não sei o que seria de mim se não fosse você, e tem o que diz assim, eu não sei o que seria de vocês se não fosse eu. É um vício, né? É um vício. É um vício. É um É vício. um vício. É. E aí, vamos lá. Aí a gente fala da dificuldade de dizer não, né? De dizer o que agrada e de se impor, né, como pessoa, porque geralmente as pessoas que se permitem, né, uma relação tóxica, elas têm um senso de valor muito baixo, né? A gente estava falando disso. E tem as consequências dessa relação, né, Tris? Quais são as consequências É. do relacionamento O que tóxico? acontece, assim, de repente a gente pode falar também assim da figura das pessoas, assim, as pessoas que procuram, que estão nessa relação, elas podem ser pessoas que viveram isso, né, que tiveram alguns traumas na infância, Uhum. né, e elas podem no futuro serem novas vítimas de relações tóxicas, como também elas podem ser os novos carrascos, né? Os novos carrascos, exatamente. Ou alternar nessa posição, né, de carrasco e vítima. Porque a Ah, vítima. E aí, amanhã, na live sobre violência doméstica, mas assim, quem tá aqui hoje já vai pegar aí os primeiros ganchos dessa questão, né? A questão da violência verbal, vou falar da violência verbal, né? É, dessa fala agressiva, né? O outro tem um ganho secundário porque o outro agride verbalmente, né? E ele se coloca na posição porque ele sabe que a pessoa vai se arrepender. Então, assim, a pessoa se contenta com migalhas que o outro tem a oferecer. e isso também, assim, outra coisa também que eu percebo muito na clínica, né, é que assim, isso é muito difícil de identificar, porque você causa uma perturbação interna, né? Porque essa relação, ela nem sempre é ruim, Nem sempre. né? E o agressor, muitas vezes, ele
por culpa, ele compensa a vítima, né, com um tratamento, com carinho, atenção maior. E a pessoa, isso confunde, né? Há uma confusão interna mesmo, um conflito interno. E faz com que a vítima ache assim, não, ele me ama, assim, ele faz isso por amor. Ele fica nervoso. E se sente culpada no sentido de falar assim, sou eu que provoco ele. Ou ele, né? Sou eu que provoco ela, né? Não é fácil, não é identificar, você tá dentro dessa relação, não é fácil. E é porque às vezes são com pessoas que a gente. Porque uma coisa é você identificar essa relação, por exemplo, quando você está no estranho, né? Quando você está num lugar em que não é a sua casa, por exemplo. Quando você está tratando de carga de afeto, depende muito da carga de afeto que é colocada em cada relação. Né? O quanto eu coloco de afeto, né, dentro dessa relação. E às vezes é sutil. Né? Às vezes esse vínculo dentro da relação familiar é mais difícil ainda. Né? Porque é mãe pensando na mãe. Né? É o marido. Pai, é marido, é irmão. É o irmão. Né? Então, você tem o sanguíneo gritando aí, né? Então tá, então vamos caminhar porque já se passaram 44 minutos. E assim, tem consequências danosas, né? Que ela acaba com a sua autoestima, com a sua felicidade, né? Ela modifica a maneira com que você se vê, né? E enxerga o mundo. Podem provocar ansiedade, estresse, depressão, dores crônicas. E aí, falando disso, só para a gente poder fazer que é a questão daquilo que você traz para o corpo, né? A consequência que você traz, que você somatiza, a gente estava falando mais cedo que a gente falou muita coisa mais cedo, mas acho que foi muito marcante, é a diferença da pessoa que leva para o corpo, né? E da pessoa que ela leva para o corpo para não levar para a mente. Porque ela está minimamente organizada. E até quem leva para a mente, o próprio Lacan fala, né? Que a loucura tem sua função, né? A pessoa louca, ela tem o seu lugar no mundo. Tem um lugar no mundo, com certeza. É um modelo do mundo. Vamos lá. Então, quer continuar falando das consequências? Ela pode, assim, sei lá, ela pode moldar a sua visão do que é o afeto e o autocuidado. Isso é muito sério, né? Porque aí você repete padrão. Repete padrão. Porque é o que você conhece de modelo de afeto, né? Porque não tem a ver com o outro, né? Tem a ver com ela. Tem a ver com ela. Isso é o mais importante, né? É a gente entender que que muitas relações tóxicas, elas podem ser ressignificadas, né, Lu? Todas. Mas é bem importante saber... Todas não, muitas. Muito. Mas é importante saber que tem algumas relações tóxicas que não dá para ressignificar, que não dá para dar um novo sentido. A gente precisa abandonar, porque não tem a ver mesmo com o outro, tem a ver com a gente. Sempre tem a ver com a gente, né? E aí o papel da análise, do autoconhecimento, de você ir para a análise, para você entender o porquê que você está escolhendo esse modelo de relação. Identificar, né? E muitas das vezes, e eu estava falando, eu falei sobre isso, e eu falei disso até num artigo que eu apresentei no grupo de psicanálise que eu participo lá no Leblon, né? A gente escreve uns textos e tal, e eu estava falando dessa construção desse indivíduo e dessa estrutura psíquica e desse desejo, esse desejo que é construído, a relação que é construída. Então, assim, tudo vai a partir da construção que eu estou estabelecendo entre o eu e o outro, né? Porque o amor é construído, né? Todo amor é construído. Toda relação é uma construção. Toda relação de afeto, porque toda relação envolve afeto.
em algum nível. Uns mais afeto, outros menos afeto, né? Uns no nível mais profundo, outros em níveis mais rasos. Mas a gente estava falando da função da análise, né? A função da análise qual é? Esmiuçar, fazer a gente identificar aonde está. Sim, porque se curar de uma relação tóxica não é uma tarefa simples, né? Não é. A gente precisa. Assim, eu costumo dizer que o primeiro passo é aceitar que você está dentro de uma relação tóxica. Né? Que aquele outro pode sim estar te fazendo mal. É, Que não é só né? você o culpado, né? Ou que não é só o outro culpado, você também é É. culpado, né? E aí, depois é construir uma rede de apoio, né? Deixar essas pessoas se aproximarem, porque muitas vezes nessa relação tóxica você é colocado numa ilha, né? Você não, no caso de um namoro, né? Namorado, marido ou namorada, esposa, você tem ciúme dos seus amigos, então você se afasta de todo mundo, às vezes se afasta da família, ou você é sugado no trabalho, né? Então você construir essa relação de apoio, né? Para você entender, como eu falei anteriormente, o porquê que você faz essas coisas e se mantém nessa relação. E Né? como Por que você você vai tem essa... ressignificar aquilo, né? A análise vai te ajudar a ressignificar. E não só significar o que foi vivido, como também construir, né, ferramentas, né, estrutura para melhorar relações futuras. É. Né? Você Te está dá a fortalecido ferramenta, em né? relações futuras. Te dá uma ferramenta para construir novas relações saudáveis. E aí a gente pensa, existe relações que eram tóxicas e podem deixar de ser tóxicas? Com as mesmas pessoas? Sim, pode. Pode. A partir do que, né? Quando os dois... E se não conseguir sozinho, tem a terapia de casal, né? Exato. Oi! A gente está aí para isso. Não é, né? Que é uma excelente ferramenta. Porque os relacionamentos, eles não devem ser uma luta constante. Não precisa, Não, né? Se a não. relação faz com que você se sinta mal, é preciso reavaliar, é preciso repensar essa situação, né? Se ainda há vantagem, né? Se ainda há... Por que que você está ali, né? O que que faz Porque você permanecer, né? porque a relação, ela é para te nutrir, para te estruturar, te deixar feliz, né? Uma relação Dividir, né? saudável, ela não te diminui. Não. Mesmo quando você serve o outro, você, por isso que assim, donas de casa que deixaram, né, que escolheram ser donas de casa em tempo integral, ser mãe e cuidar de filhos. Ela não tem prejuízo naquela relação. Ela não vai virar para o filho e dizer: deixei tudo para ser mãe, ou desisti de tudo para cuidar da casa. Não, ela vai dizer: eu cuido da casa e eu amo ser dona de casa. Eu conheço, eu li, já cuidei de mulheres assim, né? Eu trabalhei fora, mas quer saber? Larguei o emprego, fui ser mãe em tempo integral e fiquei Meus filhos plena. merecem, porque era meu sonho, era meu desejo, né? E você constrói a autoestima do seu filho, né? Ele se sentindo merecedor desse amor, ele se sentindo, ele não é o causador da sua frustração, ele é o Exatamente. merecedor dessa dedicação, né? Exato. Ele merece esse amor. É diferente, as colocações são diferentes, E porque você a não precisa nem relação, falar, né? Você nem precisa falar né? que ele é merecedor, ele Tá sente, claro, né? fica Tá claro claro. isso. O filho, o marido, o trabalho, o amor ao trabalho. Até porque é uma escolha, né? A gente tem responsabilidade sobre as nossas escolhas. Total. A gente está falando o tempo todo aqui de escolha, né?
Não é porque sua mãe, seu pai foi ruim, porque você não, né, não teve um bom modelo de relacionamento, que significa que você está fadado a viver aquilo eternamente, né? É. E a Fica mais. relação, ela a relação, as relações, elas não são para fazer com a gente se sentir mal com a gente mesmo, né? As relações são para que a gente se reabasteça, né? Que a gente se erga, né? A gente fala que as relações são de amor, né? Ou deveriam ser de amor. Um amor adulto, né? Um amor É, adulto que é um um amor amor de adulto. troca, não um amor infantil, né? Que é o amor que eu não sei lidar com aquilo ainda, então eu me coloco na posição de recebedora. Conforme, né? Isso é um amor infantil, né? Quando você fica naquela posição e não sai dela, né? E você não consegue sair dela. Aquele outro, ele tá te nutrindo e você fica ali recebendo, sendo que existe um mundo lá fora, né? Para que você possa Existem outras dar. opções, existem outras escolhas, né? Você pode desescolher essa relação e construir uma outra Aprender relação. a lidar com que a vida, né? A função da família, né? Dentre muitas funções, nessa questão da estrutura psíquica do indivíduo, é dar suporte para que ele vive com a frustração. A gente estava falando até da questão da É, superproteção, né? Ser sim, as mães superproteção. protetoras, né? Porque quando você que chamam de mimados, né? Quando você é bom, criado né, nesse modelo, né, de superproteção, você não cria uma estrutura psíquica própria, fortalecida, para encarar as frustrações, encarar as perdas, encarar os abandonos, né? Os nãos que a vida nos Vai dá, dar, né? é. Vai dar, e vai dar, E e vai vai dar. dar. Normal que a vida dê, Porque né? a gente precisa ter os fracassos já na infância para a gente criar essa estrutura, né? Saber que a gente vai sobreviver a isso. Exatamente. Os pequenos fracassos, né? Os Você pequenos tem os fracassos. pequenos e aí você vai aprendendo a lidar com eles e aí você vai crescendo e cada Desenvolve período vai... autoestima, né? É, na busca do respeito, né, próprio, os limites. Exatamente. Desenvolve o seu eu, né? Gente, assim, faltam 5 minutos. A gente volta, qualquer dia desse a gente volta. Vocês vão ficar sabendo quando a gente for voltar. A gente tenta falar um pouquinho de tudo, né? O objetivo da jornada foi trazer um pouco de contribuição para a melhora da qualidade dos relacionamentos. Então, sim, né? Todo mundo merece ter relacionamentos de qualidade. Eu quero agradecer a Trícia, que é generosíssima, né? A gente aí, parceira, a gente está junto na jornada psíquica, né? Desde que nós nos conhecemos, a gente já se juntou fazendo um artigo, a gente já se conheceu fazendo um artigo, o negócio já foi acontecendo e a gente só precisa publicar, né? Voltando a lembrar, precisamos publicar, temos 3 para publicar. Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo. Se você não viu os outros dias, vai estar no YouTube. Se você não quiser ver no YouTube, você me pede que eu mando por e-mail. Gente, a Trícia atende, psicóloga, né? Tá aí nessa jornada também. A gente está sempre em formação, né? Nunca sabemos tudo sobre todas as relações, nunca sabemos tudo de nada, né? A gente está sempre aprendendo. Então, assim, eu aprendi demais essa semana. Aprendi a me relacionar com uma parte de mim que eu nem sabia que eu conseguiria. Então, assim, eu agradeço muito a todo mundo. E amanhã eu tô na live da Psi, Monique Silvestre, falando de violência doméstica. Vamos continuar falando de relações às 16 horas. Não é mais à meia-noite.
Mas, assim, virão outras jornadas, virão outras lives. Eu tenho minha página na internet, né? Nós temos aí as nossas redes sociais. Então, olha, 22 segundos para acabar. Muito Gente, obrigada. beijos. Obrigada, Isso. Lu. Tá? Obrigada. Amei. Foi ótimo. Vamos fazer mais coisas juntos. E vamos publicar Vamos, nossos artigos. Vamos criar outros temas para outras lives. exatamente. Gente, Gente, beijo. beijos. Tchau.